Olá, bem-vindos a mais uma das nossas análises. Sabe, a gente vive num mundo caótico, não é mesmo? A imprevisibilidade do dia a dia, a correria, o excesso de informação, tudo isso pode facilmente sobrecarregar nossa cabeça. Mas e se a solução para essa ansiedade toda não for baixar um aplicativo novo de produtividade e sim resgatar um conjunto de ferramentas filosóficas de 2000 anos atrás? Pois é, o estoicismo nos oferece exatamente isso. Um manual prático, testado pelo tempo, para navegar na bagunça da vida moderna e encontrar a verdadeira calma. Hoje, a gente vai ver como cultivar o nosso próprio espaço de liberdade. E para começar a entender como isso funciona, a gente precisa olhar para um contraste bem fascinante na nossa própria mente. Pensa o seguinte: de um lado, temos a mente de marionete. Essa mente é totalmente reativa. Ela vive sendo puxada por cordinhas o tempo todo, sabe? O trânsito ruim, uma notícia assustadora, aquele comentário de um colega. Do outro lado, existe a mente estoica, que é proativa e firmemente ancorada do lado de dentro. A grande verdade é que boa parte do nosso sofrimento diário acontece simplesmente porque a gente entrega as chaves da nossa mente para coisas que acontecem lá fora. Para ilustrar o quão absurdo é terceirizar as nossas emoções desse jeito, imagina só uma cena quase cômica. Pensa num bonequinho de voodoo que representa você. Aí você pega esse boneco e joga ele pela janela, lá no meio da rua, e fica só cruzando os dedos para ele ter um bom dia. Aí do nada aparece um pug e faz xixi no boneco e, para piorar a situação, um carro, sei lá, um Prius, passa por cima dele. É exatamente isso que a gente faz quando sofre por aquilo que não controla. A gente deixa o nosso bem-estar ser atropelado pelos imprevistos do destino. Bom, vamos entrar direto no assunto com a nossa sessão 1. A ilusão do controle e o problema da terceirização emocional. O nosso grande problema aqui é justamente essa ilusão de controle. A gente acredita piamente que pode ditar como o mundo ao redor deve se comportar. Mas olha que fascinante o que o antigo filósofo estoico Epicteto apontou. Ele disse: os homens são perturbados não pelas coisas que acontecem, mas pelas opiniões sobre as coisas. Ou seja, um engarrafamento quilométrico ou uma chuva inesperada não tem o poder de machucar a gente. O que causa dor de fato é o nosso julgamento, é a nossa opinião interna dizendo isso é terrível. E isso nos leva à próxima etapa, seção 2, a dicotomia do controle e a divisão do mundo. Então, como a gente escapa dessa armadilha mental, né? Existe um princípio que é a base de tudo isso. A gente precisa aprender a dividir o mundo de forma implacável. O autor William Irvin detalha isso de um jeito muito prático com a chamada tricotomia do controle. Basicamente, a vida se divide em 3 caixas. A primeira é a do controle total, onde estão as nossas opiniões e os nossos próprios valores. A segunda é a do controle parcial, tipo os nossos objetivos e o suor que a gente coloca em um processo. E a terceira caixa é a do nenhum controle, que inclui o clima, o passado e, claro, o que as outras pessoas pensam ou fazem. O segredo para não surtar: focar a nossa energia 100% nas 2 primeiras caixas e aceitar a terceira sem brigar com ela. E agora chegamos no ponto central. Seção 3. O espaço da liberdade e o maior poder humano. Se a gente abre mão de controlar o mundo exterior, onde é que fica a nossa liberdade? Olha, frequentemente a nossa reação a qualquer coisa que acontece é uma linha reta, muito rápida e totalmente imperceptível. Alguém fala algo atravessado e no mesmo milissegundo a raiva bate e a gente já dá o troco. É uma resposta totalmente automática e inconsciente ao estímulo. Quando a gente age assim, adivinha? Somos literalmente aquelas marionetes de novo, puxadas pelas cordinhas e sem controle real nenhum sobre as próprias atitudes. Mas calma, porque é exatamente aqui que tem uma revelação incrível que muda todo o jogo. Existe uma brecha, um espaço mínimo de frações de segundo, mas com possibilidades infinitas entre o estímulo que a gente recebe e a resposta que a gente dá. Esse espaço onde a gente dá um passo atrás, respira e avalia a situação, esse é o verdadeiro espaço da liberdade. É aqui que a gente escolhe não ser arrastado pela primeira emoção que bate e retoma de fato o leme da mente. Mas como aplicar isso na prática, lá no calor do momento? A tática tem 4 passos de ação para se fazer dentro dessa brecha. Primeiro, identificar a impressão inicial, aquela emoção bruta que dispara no peito. Segundo, evitar a precipitação, mandar um espera aí mental. Terceiro, testar essa impressão racionalmente. Será que essa raiva faz sentido? Essa pessoa agindo assim está sob meu controle? E o quarto passo, em vez de reagir cegamente, escolher de forma ativa a reação que for melhor e mais sábia para a situação. Seguindo em frente para a seção 4. O arqueiro estoico e a ação sem apego.
Entender a teoria da brecha é muito bom, mas como a gente age no mundo real sem se frustrar o tempo todo com as coisas dando errado? Os antigos nos deram uma metáfora que é simplesmente perfeita, a do arqueiro. O processo funciona assim. Primeiro, o arqueiro estoico define um alvo. Depois, todo o sucesso dele se resume ao esforço interno, a concentração, a postura, o jeito que ele puxa a corda do arco. Mas, no milissegundo exato em que a flecha solta dos dedos dele, o controle acaba completamente. Um vento súbito ou o alvo se mexendo podem desviar o tiro. E a grande sacada é que o arqueiro aceita o destino da flecha com absoluta paz de espírito porque a parte dele, a intenção e o esforço foi executada com perfeição. E para a gente conseguir manter essa mesma tranquilidade na hora de atirar as nossas próprias flechas diárias, os estoicos usavam um truque psicológico muito simples, chamado cláusula de reserva. É só planejar as coisas adicionando silenciosamente na cabeça a frase: eu vou fazer isso se nada me impedir, ou se o destino permitir. É um ajuste pequeno, mas que retira nossa arrogância de achar que controlamos o futuro e prepara a mente para não desmoronar caso os planos saiam completamente dos trilhos. Vamos ver como isso tudo se junta na nossa última etapa. Seção 5, o caminho para a eudaimonia e uma vida de fluxo suave. Todas essas ferramentas que a gente viu, dar um passo atrás, quebrar reações automáticas, desapegar do resultado, não servem só para a gente não se irritar com pequenas coisas, tá? Elas formam a base de uma vida excelente. E aqui entram duas palavras gregas fantásticas. A primeira é arete, que significa simplesmente a prática de expressar a versão mais elevada da gente mesmo em toda e qualquer situação. E a segunda é a eudaimonia, que é meio que o prêmio final. Ela descreve uma vida florescente, profunda e que, independentemente dos problemas, flui de um jeito suave. Na prática, buscar a areté no dia a dia é enxergar que sempre vai existir uma lacuna, uma distância entre quem a gente é, num determinado momento de estresse, e o nosso eu ideal, que é aquela nossa versão mais sábia, justa e paciente. O nosso papel, e um maior segredo para aliviar a ansiedade e a culpa, é trabalhar a cada segundo para fechar o máximo possível essa distância. É alinhar nossa atitude de agora com o potencial mais alto que a gente carrega lá dentro. E quando a gente faz isso com consistência, alcançamos o outro lado da equação. A beleza da palavra eudaimonia está na raiz dela. Ela junta eu, que significa bom, com daimon, que é o nosso espírito ou aquela faísca interior. Então, uma vida que flui com suavidade só acontece quando a gente está verdadeiramente de bem com o próprio espírito. A felicidade verdadeira não é algo que a gente persegue lá fora. Ela acaba virando apenas um subproduto belíssimo e natural de viver do jeito certo, focado no que importa. Tudo isso que a gente explorou culmina no triângulo da felicidade estoica, que amarra perfeitamente o pacote todo. Olha só. A eudaimonia, o nosso grande objetivo de uma vida fluida e feliz, fica ali bem protegida no centro. E ela se mantém de pé porque é sustentada por 3 grandes pilares de ação. São eles: assumir totalmente a responsabilidade por quem a gente é, focar a nossa energia de forma muito estrita naquilo que a gente pode controlar e viver o momento presente buscando a excelência, o nosso próprio areté. É com esse triângulo em mente que a gente finaliza a análise de hoje, mas eu quero deixar uma provocação muito séria com você. O caos lá fora não vai parar. As coisas vão dar errado, o trânsito vai parar e as pessoas vão continuar sendo imprevisíveis. Então, quando o próximo desafio inesperado bater na sua porta, a reação vai ser um reflexo automático digno de uma mente de marionete? Ou vai ser uma escolha livre, pensada e deliberada, feita lá de dentro do seu grandioso espaço da liberdade? A decisão sempre foi interna, porque o verdadeiro controle, no fim das contas, sempre esteve aí nas suas mãos.